Anos de história de um povo marcado por preconceitos, estigmas, guerras, êxodos, deportações e perseguições. Povo esse cujas cabeças sempre foram quebradas, mas nunca curvadas. Grupos, subgrupos, subgrupos de subgrupos, culturas, tradições, espiritualidades. Que segredo e mistério trouxeram este povo através do mundo, conservando tanta pujança? É o que tentaremos descobrir no programa de hoje. Maravilha. Lembra da nossa chamada com a cultura cigana, com o povo cigano, aquela coisa linda que vocês viram? Pois é, está aqui nessa noite conosco Cris, nossa amada Cris, que ela hoje vem como representante não mostrar as danças do jeito que eu disse a você, mas como ela é também professora, também dá palestras, workshops e etc., e assim, como líder do povo dela, ao lado do seu esposo, o líder Zarco, é isso? Estou certa? Zarco, que quando eu vou falar aqui um pedacinho, não sabia que era ele a pessoa que eu ia citar, que veio aqui em 2010 para fundar associações, e em 2011 ela começou a despontar. Como eu já tinha dito antes, que eu me apaixonei por esse povo, quando eu fui naquele evento, a lei da unidade das igrejas, que era contra racismo, intolerância, etc. E eu vi o líder Zarco falando assim, apaixonadamente do seu povo, do sofrimento, da implantação da igreja, ao amor dele, ao Senhor Todo-Poderoso. E conversando com Cris, resolvi trazer esse povo. E quero que vocês prestem muita atenção, porque tem muita coisa maravilhosa a nos dizer, a trazer ao nosso coração, também como políticas públicas para esse povo, para levantar, que é um povo excludente, é um povo que a sociedade, às vezes, inventa de fazer as políticas, mas não cumpre, e eles terminam sofrendo, terminam com acusações. Pesquisando, encontrei o povo Canon, de Cidade Praia, um grupo ou um subgrupo? Zarco. É o que, o Canon? O nome do grupo. O Calon. Calon é o meu grupo. O seu grupo. Pronto, encontrei esse grupo na pesquisa, que ele já vai falar alguma coisa, que eu não sei se a minha pesquisa foi encontrada correta, que eles são organizadíssimos, que tem associação em Cidade Praia. Também encontrei que o Ministério Público, o Ministério da Educação premiou 2 ciganos aqui no Rio Grande do Norte, com prêmios de educação, prêmios, acho que João Maria. Isso? O prêmio fomos nós que ganhamos. Ah, que maravilha. O prêmio Você já falar disso do tudo. Ministério da Cultura, prêmio João de Torres. João de Torres. João de Torres é o primeiro cigano a chegar no Brasil oficialmente. Maravilha. Daí o nome do prêmio, João de Torres. E ele vai falar também das associações, dos contrapontos, dos seus sofrimentos, da futura implantação da igreja, e segundo o seu coração, determinar nessa noite, também está aqui o querido Jean, que também vai falar um pouco, enquanto igreja, da sua igreja, muito rapidamente, porque ele vai ser o nosso convidado em outro momento, mas ele hoje veio acompanhando, e o líder Zarco bateu o pé e disse assim, ele precisa falar, ele tem algo muito forte a dizer. E nós dissemos sim, e nós agora vamos ouvi-lo, eu não vou fazer pergunta, vou deixar ele falar, junto com Cris, do seu coração. Amém? Vamos escutar? Com muito amor, com muito carinho. Preste atenção, autoridades, por favor. Lachonjevê, Lachim de Araxim, Canavoí Tissá, Aulandio Morro, Cadevoim, Chutirrame, Equicristesco e Diele Baron, Atuti Camaissa. Eu disse boa noite a todos vocês, muito obrigado por nos receber e peço que Jesus e Deus a todos nos abençoe. A Jade se vai lidar... Jaide, perdão. Se vai lidar com o nosso povo, tem que se acostumar com o líder Calon. Bate o pé, não impõe, né? Não impõe, mas, no mínimo, faz uma coação muito bem feita, acua, encosta na parede. Eu te agradeço por ter aberto esse espaço, porque é muito importante o espaço que nós recebemos, estamos recebendo, particularmente de todos os credos religiosos do Rio Grande do Norte, né? E Dom Jean Frank tem sido esse amigo, esse aliado, a pessoa que tem nos apresentados aos garrons, aos não ciganos, né? Então, é por isso que eu
Coitado, saiu lá de Extremóis para nos apanhar. Bem, quando eu pergunto, em qualquer lugar do Brasil, por onde eu já passei, o que as pessoas sabem sobre cigano, a resposta é nada. Por quê? Primeiro, porque nós somos plural. Nós somos 3 grupos, divididos em 8 subgrupos, subdivididos em 26 subgrupos de subgrupos, fora as dezenas de grupos que ainda existem no mundo e que não foram sequer catalogadas, registradas. Cigano é plural. Nós não podemos falar cigano, nós temos que falar ciganos. Nós não podemos falar dança cigana, nós temos que falar danças ciganas. Nós não podemos falar religião cigana, nós temos que falar religiosidade ciganas, espiritualidades ciganas, porque nós somos plural. Somos hoje, a grosso modo, com os péssimos registros que são feitos pelo mundo, somos hoje 24 milhões de pessoas. 24 milhões de pessoas. Isso já sabidas e anotadas. Mas o que nós sabemos dos ciganos que ainda estão na Índia? Na parte que a minha Romi, a minha cigana, for falar, ela vai dizer dos milhares de ciganos, por exemplo, no Oriente Médio, que não são cadastrados, que nunca foram cadastrados, e que a gente vem, lenta e gradativamente, tentando acompanhar. Porque não pode haver políticas de inclusão, como se fala muito, sem você saber o seu universo. Quantas pessoas são, isso serve para ciganos e não ciganos. Então, é muito difícil se saber sobre ciganos. Particularmente no Brasil, nós temos a lamentar, particularmente no Rio Grande do Norte, que o grande historiador Luiz da Câmara Cascudo sequer registrou ciganos no seu livro. Ele registrou marranos, porque para ele ciganos e judeus era a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa. Nós somos irmãos porque ficamos enclausurados nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E proporcionalmente foram mortos mais ciganos do que judeus. 1 milhão de ciganos foram mortos em Auschwitz, em Birkenau, em Treblinka. Quase 20% morreu antes de chegar aos centros, aos campos de concentração. Eram assassinados nas ruas, nas florestas, e assim por diante. Não é? Então, o que é que ocorre hoje? Uma das questões que eu lutei muito em minha vida, entre muitas, mas não foi a mais importante, foi em Brasília, quando tive pela primeira vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e tive a oportunidade de estar com ele a segunda vez, e mais ou menos como eu fiz com você, eu fiz com ele. Eu digo, não, eu não quero que o meu povo tenha privilégio algum, mas o senhor precisa compreender que o meu povo são povos que têm peculiaridades. Eu quero um tratamento diferenciado, não preferencial, diferenciado. E foi criado, então, o GTI Cigano, o Grupo de Trabalho Interministerial Cigano. E foi graças a esse e que se tornou uma política de governo. Eu não queria que fosse qualquer pessoa de bom senso que traz na carne, no sangue, na alma, o padecimento dos nossos ancestrais, não pode querer que seja uma política para esse governo, nesse momento. Não, eu quero uma política de Estado. E essa política de Estado foi feita. E depois de, seguramente, começando com Fernando Henrique Cardoso, 456 anos depois, o Brasil fala a primeira vez em cigano. Isso é vergonhoso. Não é? E, no Plano Nacional de Direitos Humanos, de Fernando Henrique Cardoso, em mais de 500 itens, contemplando negros, índios, quilombolas, etc., etc., com certeza, mais do que certo, apenas 5 falavam em cigano, 5 itens, e de forma completamente equivocada. Eu quero deixar bem claro aos senhores que não existe na história da humanidade nenhum povo que tenha passado por mais padecimento
E quando eu digo passado, eu não estou me referindo ao passado, eu estou me referindo ao presente. Mata-se ainda um cigano por dia, todos os dias, no mundo inteiro. Há cerca de 15 dias atrás, foram 3 ou 4 em Brasília. Mas a imprensa, as autoridades registram, e tem que registrar, negros assassinados, cristãos, não importa qual seja o seu credo, assassinados, homossexuais assassinados, mas ninguém registra ciganos assassinados. Então, eu quero deixar bem claro para os senhores que somos o povo mais estigmatizado da história do mundo. E isso começa na Alemanha, com um demente, que não é porque era professor de uma universidade da Alemanha deixasse de ser demente, chamado Gellmann, que cria um livro chamado Der Singer. Como nossos amigos judeus dizem, da forma como nós cristãos temos a Bíblia, Der Singer é a antítese da Bíblia. Tudo o que ele disse, nós trazemos na pele até hoje. O cigano ladrão, o cigano sujo, o cigano trapaceiro. Só recentemente, depois de uma briga também enorme, 10 anos atrás, eu consegui tirar do Aurélio, do Aurélio Buarque de Holanda, do Caldas Aulete, a definição preconceituosa que estava lá de ciganos. Há 8 anos atrás, nós tínhamos uma estatística que era uma estatística vergonhosa para um país que se diz cristão, que se diz democrático, entre outras coisas. Nós tínhamos uma população fantasma, que só em Minas Gerais somava 384 mil pessoas que não existiam, porque o cigano não tinha direito ainda ao registro civil. Então, eu quero deixar isso bem claro, só concluindo e dizer, e por que não se sabe nada do cigano? Porque, entre outras coisas, nosso povo não escreveu nada. A nossa cultura é oral, transmitida de pai para filho através das gerações. E não temos no Brasil, e fiquem à vontade para procurar, em sebos, em faculdades, em bibliotecas, em livrarias, alguma obra séria sobre cigano. Boa noite. Estamos muito felizes em estar aqui. Recebemos esse convite com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Eu sou Cris, sou esposa do Zarco, somos do Grupo Calon. Como eu disse, e sempre repito, eu acredito que realmente não se conheça muito sobre os povos ciganos ainda. Existe muito misticismo, existe muita coisa colocada que não é real, existe uma visão distorcida da realidade, existe muito brilho em torno de uma realidade, e que tem que continuar existindo, sim, né? Mas a gente devia prestar um pouco mais atenção nos povos ciganos em si, na sua própria vivência, e não nesse glamour que aparece o tempo inteiro nas novelas, né? E que as pessoas só querem ver ciganos rodopiando, e essa não é a total realidade. Um dia desses, eu não vou citar o nome, porque é antiético, eu participei de uma live de uma rádio, e a discussão dessa live, eu fiquei bastante indignada. A discussão dessa live era sobre cotas nas universidades. E dentro dessa discussão, estavam discutindo sobre cotas para negros, e eu acho, né, que cada um vai atrás do que acha que é certo, e estavam discutindo sobre cotas para LGBT, para indígenas, e eu fiquei muito indignada, porque em nenhum momento foi discutido cotas para ciganos. E eu perguntei nessa live dessa rádio, e perguntei, e cadê os ciganos? Porque já tem cota para todo mundo. E por que não para ciganos? Não é? Porque se tem toque... Eu vou dar uma opinião minha pessoal, que eu não sei se vai agradar a todos. Eu sou contra cotas.
eu sou contra cotas. Eu sou a favor da cota social. Independente da etnia em que você pertença ou da sua raça, eu sou a favor das cotas sociais. Porque uma pessoa que não tem condição financeira de estudar numa escola boa, não importa se ela é cigana, se ela é indígena, se ela é negra, se ela é homossexual, se ela é europeia, não importa. Importa que ela não tem condição de estudar em uma boa escola. E o nosso governo, infelizmente, não oferece isso. Então, mas, ao mesmo tempo, estão lutando por cotas? Estão. Já está acontecendo? Está acontecendo. Então, por que não cota para cigano? Qual é a exclusão? Então, essa discussão acontece muito. E também existe uma discussão muito interessante que eu gostaria de entrar nisso um pouquinho. Como todos sabem, eu sempre dei aulas de danças ciganas, né? E eu ouço muito, isso é uma coisa que eu quero repetir sempre, eu ouço muito as pessoas usando de uma forma errônea o termo dança cigana. Esse termo é errôneo, esse termo é equivocado. Porque se existe uma população em todo o mundo, não existe como essa população ter apenas um tipo de dança. Então, a forma correta de se dizer são as danças ciganas. E a gente percebe esse erro em pessoas que, não desmerecendo ninguém, é óbvio, mas em pessoas que querem dar aulas sobre determinado povo e que não têm o mínimo conhecimento desse povo. É a mesma coisa de eu querer dar aulas sobre cultura indígena e não saber que existe um monte de tribo em vários lugares diferentes que cada uma se expressa de uma forma. Então, é como se fizesse aquele caldeirão, aquela mexidona, assim, tacasse um monte de cigano lá dentro e falasse assim, é tudo a mesma coisa. O que não é. Então, eu gostaria de frisar bastante isso, que são danças ciganas, de povos ciganos, de vários lugares do mundo, e mesmo tendo uma cultura como base e uma tradição, principalmente a parte da espiritualidade, vivem em países diferentes, em sociedades diferentes, e têm a sua influência também daquela sociedade em que esse cigano vive. Jamais posso comparar o dia a dia, por exemplo, de um cigano que vive no Rajastão com um cigano que, por exemplo, vive aqui no Rio Grande do Norte e em qualquer outro ponto. Isso seria uma ignorância. Então, através da arte, também é uma forma de se conhecer, que a gente tem de mostrar ao público, né, ao mundo, que nós somos povos ciganos, e não é um povo. Então, por isso que, através da nossa arte, das nossas danças, a gente procura ensinar um pouquinho isso também de uma forma que as pessoas gostam muito de apreciar. Eu acho que é o suficiente. Se quiser, eu continuo. Continuo. Vocês viram aí que maravilha? Vou passar um pouquinho aqui para o pastor Jean, mas vou voltar com o Zargo para, além das suas considerações finais, falar um pouquinho do desejo de implantar a igreja, se realmente vai acontecer, se já tem uma definição, mais ou menos. E depois passo para a Cris, para ela também fazer as considerações finais. Mas, antes de passar para o Jean, eu quero dizer alguns pontos. Vocês perceberam a situação real do povo cigano? Vocês perceberam quão culto é Zargo? Pois é, vou dizer para vocês, ele terminou de me confessar, também é jornalista. E outras coisas que eu ainda vou descobrir, porque, com certeza, não vai ficar só nesse encontro, tem 1000 coisas. Ele já falou que tem muita coisa escrita, muita coisa linda, está fazendo um site. Então, nós vamos aprender muito, porque tem muitos a nos ensinar. Ensinar como pessoas, ensinar como figuras públicas, como figuras políticas, e etc. Fica aí ligadinho, porque eu sei que tem muita gente aí, vereador nos escutando, deputado nos escutando. Vá se ligando aí. Eleição vem aí, hein, gente? Vai precisar desse povo? Fizeram o que por eles? Vamos pensando devagarzinho? E fica na live, compartilha, deixa o like, ou deixa a sua crítica também, porque é bom a crítica construtiva. Passando para Jean falar um pouco da igreja dele e das colocações dele enquanto também povo sofrido.
Boa noite a todos. Eu sou Dom Jean Franck, bispo primaz da Igreja Católica Franciscana Independente Pax et Bono. Vivenciamos a Via Média, ensinada e propagada por Dom Salomão Ferraz, e também a Radical Inclusão, que acolhe a toda a diversidade. E nós, como igreja, passamos a provocar a sociedade em busca de melhores condições para as minorias. Foi nessa condição que nós passamos a dialogar com o povo cigano e buscar compreender melhor essa cultura. Também trazendo para nós a espiritualidade cigana, através de Santa Saracali. E, como igreja, nós assumimos o papel de levar a todos a arte, o bem e o belo. E é também nesse diagnóstico que entra o povo cigano junto à igreja, trazendo para a sociedade e para a igreja a arte, o bem e o belo, que eles vêm preservando durante todo esse tempo de vivência de milenar, e evidenciando também que, através da vivência do imensurável amor, somos capazes de ter um diálogo fraterno com todas as religiões, todas as culturas e, principalmente, sem perder a espiritualidade de cada um. A arte da cultura cigana está vindo em evidência muito grande aqui no Rio Grande do Norte. Estamos com a agenda já fechada até dezembro, e muitas outras coisas irão surgir em prol dessa divulgação sobre a cultura cigana. Entenderam que coisa linda? Isso não estamos falando de religião, porque quando eu fui ali naquela inclusão, me colocar enquanto pastora evangélica em favor desse povo, fui altamente criticada por muitos. Uns diziam assim, viu, Argon? É coisa do anticristo. Misericórdia. Outro dizia assim, pastora, como é que a senhora foi lá? Eu fui lá, eu representei o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Evangelho, que eu estava de mão dadas com meus irmãos, amando no amor de Jesus. Simples assim. Ai, a senhora está enganada. Ai, não sei o que lá. Eu disse, não. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de gente. Estamos falando de cultura. Cultura milenar, para você que não sabe. Estamos falando de restauração de um povo que tem todo direito na Constituição brasileira e deve ser implantado, deve ser praticado. É disso que eu estou falando. E é isso que eu vou continuar lutando, e é isso que, através desse programa, eu vou trazer, e é isso que eu fico junta com esse povo, independente de tudo, com todas as críticas e com tudo. Estamos falando de gente. Passar para Zargo. Eu falei no início, mas, como eu disse, um dia sempre me perguntam, em qualquer lugar do mundo onde eu já estive e aonde eu vou, a pergunta é sempre essa. Uma pergunta está sempre presente. O que é que eu devo fazer para conhecer sobre os ciganos? Eu digo, olha, eu vou te dar meu exemplo. Você vai ter que ler 4.000 livros, no mínimo, em todas as línguas, durante 30 anos. E ainda não vai saber tudo sobre ciganos. Porque existem muitos e muitos e muitos grupos que não tiveram ainda seus registros. Não é? Isso é muito importante. Então, a ignorância é total. No Brasil, nós sabemos tudo de índio, nós sabemos tudo de negro, nós sabemos tudo de quilombola. Não é? Nós não sabemos nada de cigano. É verdade. O nosso povo é ágrafo. A nossa cultura, todo o manancial de nossa cultura é passado por nossas enciclopédias, que são pais, avós, bisavós, tetravós. Mas o que eu queria para as pessoas entenderem, Jade, é o seguinte: nós somos do grupo Calon. Calon é o grupo cigano da Península Ibérica, que veio pela primeira vez para o Brasil pelo degredo. Espanha, Portugal, Brasil e o redegredo, de onde fomos mandados de volta para vários outros países. Tudo aquilo que pertencia às colônias, né, de Portugal à Espanha, para lá nós mandamos mesmo a África, Cabo Verde. Eu encontrei meus irmãos ciganos de Cabo Verde quando morei lá. Então, os 3 principais grupos ciganos do Brasil, não necessariamente nessa ordem, para não desmerecer ninguém: Calon, Calderás e Cinto, ou Sintó. Daí vem os outros subgrupos.
Chibiaia, Rorahané, Sestare, Machuaia, Gurbeto, Parqueiro, que são os ciganos de circo, que são os ciganos de parque. Né? Então, é muito complicado alguém saber como cigano, saber de cigano. Uma das nossas propostas, já aprovadas pelo governo federal, onde aprovamos no peito e na raça, porque cigano não se vitimiza do que nos aconteceu. Nós aprendemos a tirar partido da adversidade. Quando Pierre Derlon define o povo cigano, ele diz 3 espécies têm uma capacidade inacreditável de adaptação: o tubarão, a barata e o cigano. Porque nós estamos há 7.000 anos na face da Terra. Não dependemos de igreja, não dependemos de emprego, não dependemos de ser bem aceitos ou mal aceitos e sobrevivemos. Sempre com dignidade, sempre de cabeça erguida. Então, para que tenham uma ideia, esses são os nossos grupos. Gostaria de aproveitar uma fala sua. Primeiro, quero agradecer, Parica tutti e a tutte, por terem nos recebido. Quando estive pela primeira vez com um Papa, foi o Papa Paulo VI. Foi o primeiro Papa que teve a iniciativa de olhar o nosso povo. Recentemente foi o Papa Francisco, que coisa linda esse encontro. Foi quando o Papa consagrou uma santa que deu o nome Nossa Senhora Rainha dos Ciganos. O Papa, lendo o Evangelho de Lucas e Mateus, olhando para 6.000 ciganos que estavam lá na praça de São Pedro, ele disse: as aves do céu têm ninho e as raposas têm toca, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Nos olhou e disse: vede como Cristo era parecido convosco? Vede como sois parecidos com Cristo? Levantou-se, tirou, desculpe, Jean, esse gorrinho que eu não sei o nome, e disse: Jesus cigano, Jesus o maior de todos os ciganos. Então é lamentável, minha querida, que você receba críticas por você estar ali. Mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos, o que dizemos. Você sente um pouquinho na pele o que nós sentimos há 7.000 anos. O Rio Grande do Norte, o Brasil, se tivesse cultura, se tivesse legislador, se tivesse, ao invés de político, estadistas, ele estaria diante da maior agenda que um grupo cigano já criou para apresentar num lugar, particularmente no Rio Grande do Norte. Uma agenda de janeiro a fevereiro, a dezembro. Entre a cultura dessa agenda está Federico Garcia Lorca, Juscelino Kubitschek, Paco de Lutia, Manito de Plata, Zeferino Gimenez Mala, etc. É o que nós temos para mostrar. É preciso que cada um que fale de cigano e diga que tem uma alma de cigano, eu só peço que lembre da Baby Consuelo, quando ela diz: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Dia 24 de maio, todos vocês estão convidados, porque no plano espiritual da nossa ancestralidade já está construída a primeira gruta de Santa Sara Calê, no Rio Grande do Norte. Amém. Estão todos convidados. Suas considerações finais, que temos 5 minutinhos, passou assim. Rápido, né? Quando o assunto é bom, passa rápido. Então, complementando aqui, nós teremos no dia 24 de maio a nossa inauguração da Gruta de Santa Sara Calê, a primeira do Rio Grande do Norte. Já existe uma no Rio de Janeiro, que inclusive é tombada como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, que foi a baluarte, né? A nossa cigana, mãe, Mira Stanesco, que trouxe Santa Sara para o Brasil, né? Esse mérito precisa ser dela, do Grupo Caldeirache. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro, após 30 anos, resolveu tornar o Parque Garota de Ipanema patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, e, inclusive, faz parte do calendário religioso do Rio de Janeiro, calendário turístico. Então, a nossa proposta é essa. E
Isso. A nossa proposta é essa, para no dia 24 de maio será inaugurada a primeira gruta de Santa Sara Cali, no Rio Grande do Norte. No dia 20, eu não estou com a agenda toda na cabeça, eu devia ter trazido uma colinha, né? No dia 21 de março agora, nós teremos uma confraternização que será em Capim Macio. Depois eu falo bem direitinho como vai ser. Deixa eu encerrar. Muito obrigada. Jovens, o tempo voou. Muito obrigada. E mais, viu? Diante da agenda deles, qualquer dia estaremos de volta com esta turminha aí, em breve, Jean, aqui, contando tudo. E quero ver o que o Jean me falou, assim, da cultura, dessa agenda maravilhosa, fora esses 2 dias. Chamando Cris Souza. Cris Souza. Cris Souza. Se Cris Souza demorar, coloca os nossos comerciais. Obrigada. Estou no alto nível. Pois então, estamos então no momento solidário. Estou aqui com o Sérgio Cabral, que irá então nos falar sobre a situação que ele se encontra hoje. Não é assim, Serginho? É isso mesmo, Cris. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. É um prazer também, com certeza, estar aqui com vocês. Oh, meu anjo. É um amor de pessoa ele. Pois então, Serginho, nos fala então a causa do que te aconteceu. Bem, em 9 de abril de 2014, eu fui internado, eu passei por um coma, né, um coma induzido, e esse internamento foi proveniente justamente de vermes de porco. E aí eu fui diagnosticado com a neurocisticercose, onde foi também diagnosticado com hidrocefalia aguda. Fui diagnosticado com pneumonia aguda. Fui diagnosticado também com infecção hospitalar, também. Mudez, cegueira, e foi isso aí. A doença em si, as pessoas erroneamente assimilam apenas a carne de porco, mas, na verdade, nós sabemos que não é somente em carne de porco. A doença ela qualquer alimento contaminado ingerido pelo homem pode adquirir a doença. O verme em si, ele é de porco, mas aonde o porco defecar, seja em horta, seja em algo que dê fruta ou qualquer alimento contaminado com o verme, ele ingerir o verme, automaticamente ser hospedeiro do verme, sabe, Cris? Bom, isso aí é muito interessante você ter falado, porque as pessoas elas tendem a entender que é praticamente a carne do porco que então vem a acontecer a enfermidade, né? E então acontece todo esse transtorno com a pessoa que foi afetada, né? Cris, as pessoas, pronto, já aconteceu de alguém chegar para mim e dizer até, isso nunca vai acontecer comigo porque eu não como carne de porco. Uhum. Porém, nós vimos que, independente da carne de porco ou não, está proveniente de qualquer alimento contaminado com o verme, não é isso? Isso, com certeza. Sérgio, quantas cirurgias você ainda precisa fazer? Eu já fiz quase uma dezena de cirurgias e ainda preciso de mais 10 cirurgias. Nossa. E por que, então, as complicações que vêm, então, impedindo para que você, então, venha fazer essas cirurgias? As complicações são justamente porque agora em agosto, fazem 5 anos que eu tive alta do hospital e eu não consegui as cirurgias pelos médicos, né, pelo Estado em si. Eu não consegui as cirurgias e aí que, quando completar agora os 5 anos, ele vai prescrever por causa do tempo, né? Uhum. Tempo de espera. Sim. E eu estou com esse problema que até agora eu não consigo as cirurgias. Uhum. E um negócio que foi fácil, somente, Cris, quando eu estava internado no hospital, eu conseguia facilmente as cirurgias, porque tem que passar pelo processo cirúrgico, né? Isso. Mas depois que eu tive alta, eu não consegui mais nenhuma cirurgia. Nossa.
E me fala outra coisa. Qual a principal cirurgia que você está precisando agora, no momento? As principais, não é só a principal, são as principais. As principais cirurgias são as dos dois joelhos, as tenotomias nos joelhos e as dos pés. Porém, existem outras cirurgias também, mas as principais que seriam essas que possibilitariam a minha volta a andar, né? Certo. E o meu grande objetivo hoje seria esse. Ok. Serginho, me fala também, posso chamar Serginho, não posso? Sim, com certeza. Me fala também, então, a respeito dessa ideia que você está tendo para fazer este bazar. Bazar já em prol de fundos para a sua cirurgia, já que você está com essa tão dificuldade. Pronto, Cris. Assim, então, pronto. Uma ideia que nós tivemos foi justamente foi o bazar, que inclusive nós estaremos abrindo dia 2 do mês que vem, sim, que é num domingo, lá na minha própria casa. E o objetivo desse bazar é justamente arrecadar fundos para que sejam feitas, né, os procedimentos urgentíssimos, né? A gente quer ver se consegue levantar fundos através desse bazar e através também de uma rifa também que nós estamos fazendo, sabe, Cris? E aí eu já estendo o convite a quem quiser ir e quem quiser participar doando algum objeto, né? Isso, seja vestimenta, ou calçado, algum objeto, entendeu? Para ser doado para um bazar, eu já estendo o convite a quem quiser ajudar. Então, pessoal, para vocês que estão aí nos assistindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, que fica aí a ideia, né, de ajudar o nosso próximo, como assim o Alto Nível está fazendo momento solidário do Alto Nível. Então, assim, para vocês empresários que queiram ajudar o Serginho, para vocês médicos que venham o Senhor tocar o coração de vocês, que venham, então, ajudar o nosso amigo Serginho, porque ele realmente está precisando mesmo e que, infelizmente, as situações burocráticas, né, do nosso país, né, se tornam cada dia mais difíceis, mas cremos que você, Serginho, é um vitorioso. Eu tenho também uma boa ideia, né? Uma visão assim, não uma boa ideia, mas uma visão muito linda sobre você. Amém. Que você, além de você ser bastante ativo, apesar de que algumas dificuldades lhe venham a ter, o Serginho, ele é solidário a dar aulas, né? Alfabetização, ele é solidário a dar aula, alfabetizando pessoas gratuitamente. Então, assim, pessoal, olha só o quanto Deus é maravilhoso na vida dessa benção que é o Sérgio Cabral. Então, mais uma vez, empresários, médicos, fica aí à disposição. Entra em contato com a nossa rede, nossa TV, a TV. Isso. Também pode entrar em contato com o meu telefone 987-88-9163, que também estará sendo aberto para ajudar o Serginho. 987-88-9163. Por favor, entre em contato conosco para vocês que se interessarem. E eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de alguém. E qual é o seu ministério, Serginho? Assim, o meu ministério, eu sempre fui de trabalhar com jovens e adolescentes. Hoje eu trabalho com jovens. Eu sou professor e eu sempre gostei muito de procurar entender, procurar ajudar tanto adolescentes quanto jovens. Amém, glória a Deus. Serginho, olha, muito obrigada pela sua participação Obrigado aqui. também. Eu tenho certeza que Deus vai tocar pessoas para te ajudar, sem sombra de dúvida. Amém. Deus vai tocar pessoas para te ajudar. Olha aí, está aí já aí, ó, na tela aí, ó,
987-889163. Entre em contato com a Cris Souza, que eu mesma estarei falando com vocês, para vocês que sintam no coração, eu tenho certeza que vocês